tudo bem? Aqui é a professora Ana Girardi do Revit na Prática e vim mostrar neste tutorial para a X4B como copiar elementos com uma distância entre eles utilizando matriz no Revit. Antes eu só vou abrir aqui o site, que é a x4b.com. A X4B é parceira Gold da Autodesk e possui equipe técnica especializada. Você pode entrar em contato por aqui e aqui em cima você encontra as redes sociais, onde você também pode acompanhar os conteúdos da X4B por lá. Então vamos ao nosso tutorial. Vou abrir aqui o Revit, estou com o arquivo de projeto aberto aqui e separei alguns exemplos para utilizar a ferramenta matriz. O primeiro exemplo, vamos criar aqui uma cópia dessa banqueta. Então aqui nós temos essa distância, né, para distribuir essa banqueta. Eu vou selecionar essa primeira e venho aqui na ferramenta matriz. A R é o atalho, tá até ali entre parênteses, então vou selecionar aqui. E aqui nós podemos escolher se eu quero criar uma cópia linear ou uma cópia radial. Eu vou mostrar os dois exemplos aqui. Aqui nós mantemos marcado agrupar e associar. E aqui o número inicial, né, que ele vai criar vai ser de 2 elementos. Ok, aqui se você quiser você pode trocar também esse valor. E aqui nós vamos escolher primeiramente mover para o segundo elemento, definindo a distância, né, entre o primeiro e o segundo elemento aqui. Então vamos selecionar na nossa banqueta, eu vou pegar na referência central dela aqui, vou dar um clique. Vou trazer para essa direção, mantendo aqui alinhado, né, mostrando essa linha tracejada aqui na cor azul. Eu vou digitar o valor da distância, então, entre esse centro e o próximo centro aqui dessa banqueta. Então, eu vou colocar aqui 0,80, ele vai copiar, então, uma nova banqueta aqui com essa distância. E agora eu posso definir aqui neste valor quantas banquetas eu vou querer aqui. Então, eu vou colocar, por exemplo, 4, vou dar um Enter. E eu vi que eu tenho mais um espacinho aqui. Então, eu posso ainda assim definir aqui outro valor. Então, seleciono aqui, digito 5, vou dar um Enter. E aqui nós podemos ajustar, né, no caso, quantas unidades dessa banqueta nós vamos querer nesse espaço utilizando a mesma distância entre elas. Então, é uma ferramenta bem interessante aqui, né, quando você precisa copiar várias vezes aquele mesmo elemento. Bom, aqui ainda, selecionando um desses elementos, eu posso ativar cotas, que ele vai mostrar essas cotas temporárias aqui novamente, que eu posso selecionar na bolinha da cota e posicionar aqui também, e fazer qualquer ajuste por aqui, através das cotas temporárias. Bom, aqui eu vou dar um ESC e vou mostrar outra opção aqui para utilizar essa ferramenta de matriz. Então, temos esses pisantes, né, aqui na entrada da nossa casa, e aqui eu vou selecionar este primeiro piso. Vou selecionar agora a ferramenta matriz aqui, ou a R, que é o atalho. Vou selecionar aqui, vou manter aqui ainda a opção linear e vou alterar aqui mover para o último. Então, vou marcar aqui o último, vou definir a distância entre o primeiro e o último. E aí, ele vai definir, né, a divisão entre os demais elementos ali de forma igual. Então, vou deixar aqui marcado o último, vou selecionar aqui no final deste piso e vou trazer até aqui onde seria colocado, né, a última peça. Então, vou clicar aqui. E agora nós podemos definir quantas unidades nós vamos querer aqui deste piso. Eu vou colocar aqui 3, vou dar um Enter. Olha só que bacana, ele define a mesma distância entre eles. Então, eu sei que aqui eu consigo colocar mais um pisante. Eu vou colocar aqui 4, vou dar um Enter. E assim eu acredito que está um espaçamento bacana. Então, vou dar um ESC e já definimos aqui a quantidade, né, de piso desses pisantes aqui com a mesma distância entre eles. Para finalizar aqui ainda, vamos fazer o último exemplo, né, com uma cópia radial aqui de matriz. Então, coloquei essa mesa circular e uma cadeira aqui. Eu vou selecionar a cadeira para nós definirmos a quantidade que vamos ter aqui. Então, vou selecionar novamente aqui na ferramenta de matriz. Agora, eu vou selecionar aqui a opção radial. Aqui ele mudou o número para 3, podemos manter assim por enquanto. Aqui neste caso eu vou deixar marcado também o último e vou definir o centro de rotação local. Então, eu vou clicar aqui no centro da nossa mesa, vou dar um clique, vou clicar aqui de forma reta e vou trazer para o lado aqui, eu vou definir o ângulo, eu vou colocar aqui no caso 60, vou digitar aqui, vou dar um Enter. E aqui eu tenho 3, né, entre esse espaço. Então, eu vou dar um clique fora, vou selecionar aqui essa bolinha e vou trazer até encontrar novamente aqui, ó. Vou soltar e agora sim ele vai definir, né, entre o primeiro e o último aqui essa distância.
Agora eu posso selecionar aqui, caso eu perca a seleção também, posso selecionar novamente e definir o valor que eu quero aqui. Eu vou colocar 5, vou dar um Enter, vou colocar 6, vou dar um Enter, ou posso colocando então mais ou menos, né? Mas verificando aqui como que vai ficar esse espaçamento e essa distribuição, ó. Vou colocar 7, vou dar um ESC. Então é uma ferramenta bem interessante para essas situações. Eu espero que você tenha gostado desse tutorial e até o próximo!